Olá, meninos. Boa tarde. Dá um joinha aí se vocês estiverem me escutando bem, se o som estiver bom. Fala, meu querido Jefté. Opa, Joãozinho, tudo bom, meu querido? Tudo tranquilo e com você? Graças a Deus. E aí, tudo na paz aí? Ó, mas tá bonitão, hein, de rosa? Rapaz, Bacana. passei até perfume aqui. Ah, você acha que não? Ó, aqui, vesti até camisa pra dar aula com você, parceiro. Você tá por Mas fora. você nunca perde elegância, né? É outro nível. Rapaz, é diferente. Quando a gente vai dar aula com o Lord Little John, é diferente demais, Ah, né? você que é muito gentil. Tamo junto. Galera tá chegando aí, galera tá chegando. Bastante Ba- gente já, galerinha boa. Oi, Aproveitar oi. para, como sempre, falar que nós estamos morrendo de saudade de vocês. Essa é uma oportunidade boa para a gente ter um Ótimo. pouquinho de contato e de uma certa forma, suprir um pouquinho essa carência de vocês, esse mal-estar de isolamento. Professor dando aula sem o nosso público, né, nossos queridos alunos, é muito complicado. É muito triste, inclusive. Exatamente, bem colocado. Estamos sim com bastante saudade de vocês, tá? Que fique claro que a gente está fazendo isso para se sentir mais próximo de vocês. Estamos nos esforçando, estamos nos desdobrando. Eu vejo que vocês também, tá? Então não percam essa empolgação de vocês, por favor. Nós não estamos de férias, lembrem-se disso. Nós estamos trabalhando, vocês têm que estar se preparando, terceiro ano, qual é a expressão, por favor, se preparem bastante, preparem. Nós estamos aqui virtualmente, mas presentes em sentimento, em coração, tá? Então não percam, por favor, essa toada que vocês estão. Estamos aqui para isso, viu? Saudade de todos vocês. Sintam-se abraçados virtualmente aí, viu? Você viu o tanto de lindos aí que apareceu? Esses meninos são muito gentis, né? Eles são muito cegos, isso sim. Galera, ó, Beijão, meninos. Lord, Saudade demais de vocês. Lord Little John, você viu, né? Ó, Lord Joãozinho. Ah, até a Eldiva, a diva entrou ali. Ó, agora ficou bonito. Ah, aí é Agora a outro sala nível. ficou. Agora a sala ficou. Beijão. Ó, Gabrielzinho, saudade do Gabrielzinho. E aí, vamos fazer umas introduçõezinhas aqui pra gente começar? Bora, vamos pra luta. Então vamos Vamos lá. começar. Vou deixar aqui por enquanto virado um pouquinho. A hora que eu for usar realmente os slides, só Tá para deixar bom. aqui uma ideiazinha e a gente faz a inversão da câmera para ficar melhor deles acompanharem. Perfeito. Obrigado, Bruninha. Ô, saudade de vocês todos aí, viu, JP? Saudade de você, meu irmão. Saudade mesmo. Vocês estão me Figuraça. escutando, vocês estão me escutando bem aí? Eu posso começar, posso seguir? Dá um joinha aí, por favor, se tiver todo mundo escutando. Opa, haja coraçãozinho, hein? Gostei. Ô, Catenaz aí, prestigiando a gente. Abração, irmão. Catenas, é nóis, viu? Só me dá um feedback aí, por favor, se vocês estão escutando bem, pra gente começar. Ótimo, obrigado, Duda. Então, vamos lá, hein? Galerinha, presta bastante atenção no que a gente vai falar. Veio muito a calhar essa live nesse tempo, até porque trabalhar história e biologia nesse tempo, nesse período que a gente está trabalhando, imagine o tanto que não é interessante, de repente, a gente trabalhar pandemias históricas com vocês, ok? Então é isso que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar do ponto de vista do conceito histórico e do ponto de vista do conceito biológico das pandemias, beleza? Então, a gente vai falar de duas. Eu já vou pontuar de antemão as duas. Anotem aí, seu caderninho está aberto aí. Anote, a gente está falando de pandemias históricas. Nós vamos falar da peste negra, ou peste bubônica, é a primeira que a gente vai trabalhar. E a segunda, obviamente, é a gripe espanhola, que está tão comentada aí, todo mundo está fazendo live disso, fazendo aula disso. Então, peste negra e gripe espanhola. Fechou? Então, vamos começar aqui. Eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da peste negra e o Little John vai mandando sobre as questões biológicas da coisa. Tá tranquilo Você aí? me Manda ver. permite, você me permite fazer só uma introdução antes, Jeff Test? Deixa eu falar só Ô, um que é isso? pouquinho de surto, epidemia, pandemia, só para a gente Perfeito. deixar isso aí bem claro, que aí a hora que você estiver fazendo as suas pontuações lá, os meninos já não vão ter, espero eu, que não terão dúvidas mais sobre isso. Manda ver.
Pessoal, a gente colocou pandemia, epidemia, por quê? Porque quando a gente fala de pandemia, nós estamos falando de uma proliferação de casos, né, que acontecem em todos os continentes, então a gente tem que ter um registro em todos os continentes, né, de uma determinada infecção, de uma determinada disseminação de micro-organismos para ser considerado uma pandemia. Algumas coisas aqui que a gente Perfeito. cita em determinadas épocas, elas atingiam basicamente 2 continentes ou um continente só, e isso, na nomenclatura atual de pandemia, não é tratado dessa forma. Então, hoje a gente consideraria isso como uma epidemia, que são Perfeito. casos que se disseminam em grande quantidade, em grande velocidade, sem uma barreira geográfica, sem uma barreira ambiental, mas que não chega a atingir todos os continentes. Então, basicamente, a pandemia eu tenho que encontrar casos, em uma quantidade razoável de casos, em todos os continentes. E aí, sempre me perguntam, Joãozinho, e o surto? E a endemia? Gente, surto, basicamente, é nível localizado. Então, por exemplo, aqui na cidade de Goiânia, espera-se por ano que nós tenhamos 3 casos de sarampo. Então, enquanto tiver 3 casos de sarampo numa determinada região, num determinado grupo, está tudo dando a normalidade, se não é considerado nada de diferente. Apareceram 5 pessoas dentro de um mês no setor X. Isso já é acima do que estava sendo esperado para o período, para aquela região, aí a gente chama de surto. E é claro que esse surto, se ele começar a desenvolver de uma forma muito intensa, ele pode se transformar numa epidemia, né? Então, o surto é aquele caso leve que acontece mais localizado. E a endemia, pessoal, ela é restrita. Então, por exemplo, eu falo que eu tenho uma endemia de febre amarela no Brasil. Por que ela é restrita ao Brasil, principalmente a região ali a norte do país? O que tem a ver a febre amarela ali naquela região? Nós tivemos alguns casos aí na região ali litorânea, né? Uns 2 aninhos atrás, 3 anos atrás, mas basicamente em florestas tropicais. Então, devido ao vetor que é o mosquito. Então, eu tenho uma limitação ali ambiental, uma limitação geográfica, que é floresta tropical. Aí, neste caso, quando eu delimito, eu não tenho como fazer aquela doença sair daquela região por fatores ambientais ou geográficos, isso é endemia. Então, vamos lá. Surto, casos localizados, que passou ali do que era esperado, da quantidade esperada. Tem algumas doenças que um caso já é considerado surto, tá? Porque não se espera a ocorrência dela. Endemia, localizado. Pandemia, eu tenho que encontrar casos em todos os continentes, né, representatividades em todos os continentes, e a epidemia, eu não preciso ter em todos os continentes, mas eu tenho uma proliferação da doença, do problema, numa escala mais ampla. Tá? Então, para deixar bem claro aí, bem entendido, por que em alguns casos nós vamos falar em epidemia e não em pandemia. Ficou claro, Jefté? Deu para entender aí? Legal? Perfeito, hein? Ixi, que é isso? Perfeitamente. Galera, vamos lá Valeu, então. galera. Obrigado. Então, ixi, vocês estão me escutando? Tá dando para me escutar tranquilo? Tá. Tá bem aí, tá? Tá Joãozinho, tá me deu uma escutando? travadinha, mas... Tá, então vamos lá. Tá, então vamos lá. É o seguinte, ó. Galerinha, então se liga aqui, ó. A gente vai começar uma peste negra, a gente já entra nesse conceito que o Joãozinho comentou aí, ó. Deixa eu te explicar. Em relação à peste negra, ela esteve localizada basicamente no contexto ali do século XIV, Eurásia. Né? Ela é teoricamente uma doença que veio da China, os primeiros casos são chineses, tá? E atravessam, principalmente através de mercadores europeus, chegando pelas vias do mar Mediterrâneo e alcançando, portanto, o território europeu. Tá? E ali, mais ou menos entre 1337 e 1400, até um pouco menos ali, 45, 46, nós temos de pessoas na região da Jefté, Eurásia. você está me Oi, escutando? pois não, Joãozinho. Tá Estou escutando cortando, bem. o seu vídeo está cortando bastante, seu áudio, seu vídeo. Está dando Oi. bastante pausa. Tá picado. Deixa eu... Ângela, beijão. Meninos, enquanto ele arruma ali, eu tinha visto passando uma pergunta aí. Eu não
se quiser repetir, a gente aproveita aqui para eu poder ajudar vocês aqui enquanto o GFT volta. Se demorar um pouquinho para ele voltar, eu vou assumir aqui, vou fazer minha parte primeiro, aí depois a gente coloca ele de novo na nossa conversa. Tinha sido perguntado alguma coisa de ser maior, o que maior? Repete aí para eu dar uma olhadinha aqui e a gente tentar responder vocês, por favor. Abre aí para a gente. Bom, acredito que seja em relação à pandemia, epidemia, surto. Se a gente for analisar o surto ali, obviamente, ele é o mais básico, né? Ele é o mais basal, ele é o mais baixo. A endemia aí vai depender da doença. Eu tenho endemias que elas são de um estado ou de um país, ou metade de um país, então vai variar bastante aí de qual doença nós estamos tratando, né, como endemia. A epidemia, como eu disse, ela tem possibilidade de se transformar numa pandemia, né, e sem dúvida alguma, o maior, o mais amplo aí, vai ser, com toda certeza, a pandemia. Então, basicamente é assim que a gente consegue trabalhar. Deixa eu voltar o GFT aqui. Aqui. Acho que agora nós vamos. Essa internet à tarde, pessoal, ela dá um pouquinho de canseira, sobrecarga demais. GFT, escutando? Sim. Sim, João, tá me agora sim, escutando? tá ótimo. Ó, tomara que vá. Ó, ixi, ó, eu tô. Oh, meu Deus do céu. Travando. Minha imagem travou, mas o som Tá travando também. tá Você indo? Como é que quer, tá? você quer? Eu vou assumir aqui, ó. Eu vou começar com a parte. Pessoal, enquanto o GFT arruma lá, eu vou fazer minha parte aqui. Nós vamos começar batendo um papinho aqui sobre a questão relacionada à biologia, né? Já que ele iria começar com a parte lá de peste bubônica, também conhecida como peste negra. Eu vou fazer esse ganchinho aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e depois ele vem com a parte do contexto histórico, e aí a gente vai dando continuidade. Eu vou fazer a inversão aqui da câmera, e eu vou deixar ela invertida só um pouquinho para eu poder acompanhar que o GFT ele está entrando, que ele vai tentar ali usar a internet do celular dele. Então vocês vão pedir para vocês terem só um pouquinho de paciência aqui comigo em relação a estar invertido, tá? Aí já a hora que ele voltar, eu coloco a câmera do lado oposto e aí vai ficar melhor para vocês acompanharem. Basicamente aqui vocês não vão precisar muito da questão visual, não. Vamos ver. Está um pouquinho invertido, mas a gente vai ajeitando aqui. Tendo um pouquinho de paciência aí, vai dando certo. Pessoal, deixa eu só fazer uma passagem rápida aqui. É muito comum as pessoas me perguntarem assim, Joãozinho, quais foram as primeiras pandemias aí que nós tivemos? Quais foram os primeiros casos aí que nós tivemos como problemas? Então, nós temos uma pandemia aí que foi o cólera, que aconteceu em 1817. Ela está muito relacionada com as questões de saúde, de higiene, né? Então, o pessoal aí com a questão de água tratada, de saneamento básico, é muito comum, né? Se não tiver um cuidado com essa questão aí, você ter problema com cólera. 1824, 1840, nós tivemos um problema com a varíola, que foi chamada de peste branca, aproveitando a deixa, né, da peste negra. Então, a varíola, conhecida como peste branca. Para quem não lembra, foi exatamente na varíola, né, nessa doença, que foi descoberta a vacina, a primeira vacina desenvolvida pelo Edward Jenner lá, foi em relação à varíola, estudando varíola da vaca, varíola humana. Então, foi um outro problema aí bastante grave que nós tivemos. 1824 a 1840. Depois nós tivemos um outro probleminha aí, que é o que nós vamos dar mais importância hoje, que foi a peste negra, 1855, e aí o GFT vai falar que ela teve aí mais de um caso, né, e ele vai comentar já já, vou voltar a bola para ele daqui a pouquinho. Nós tivemos também aí 1889, a gripe russa, depois 1918, a famosa gripe espanhola, que nós vamos detalhar também essa aí, bastante importante, bastante interessante, 100 anos atrás, né, ela ocorreu. Gripe asiática, 1957, 1968, gripe de Hong Kong, 2009, gripe suína, e atualmente nós estamos com o problema da Covid-19.
eu quero que vocês deem uma olhadinha. Olha o tanto de pandemia causada por gripe. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual é o problema, por que nós temos tantas pandemias relacionadas à gripe, ao vírus influenza que causa esse problema aí, essa doença, né, que nós chamamos vulgarmente de gripe. Jeff, vamos tentar? Vamos tentar. Tá me escutando bem aí agora, né? Agora sim, tá ótimo. Rapaz, tem tanta live acontecendo aí que nesse horário eu acho que sobrecarrega aqui a internet e eu tô conseguindo fazer pelo 4G. E, ó, aqui, ó, tá vendo? Eu tô num verde aqui, ó, no bosque do condomínio, mas pelo menos a visão vai ficar até mais bonitinha. Tá, ficou ótimo. O povo vai me A chamar de paisagem ficou condomínio. linda. Uma rapidão, então, para eu passar a bola para você. Eu estava comentando sobre a questão da peste negra. Galera, os primeiros casos de peste negra, ainda datados lá do ano 1000, mais ou menos, eles remetem-se à China. A região no século XIV, onde a peste negra mais afetou, foi a região chamada Eurasial ali, ó, e alunos, se atentem ao contexto do renascimento comercial, onde embarcações vinham pelo mar Mediterrâneo e atracavam ali na região da Península Itália, do que hoje seria o país Itália, e dali das relações comerciais, das ligas comerciais que existiam já naquela época, começou a se espalhar por todo o território. A peste bubônica, ela tem ali no século XIV, chamada peste negra ou peste bubônica, o seu ponto máximo ali entre 1337 e 1433, 44. O Joãozinho, estima-se, não se tem uma precisão, um censo da época, mas estima-se que tenha morrido mais ou menos no século XIV, algo em torno olha que diferença, olha a diferença de ter censo, né? Entre 75 e 200 milhões de pessoas. Entre Nossa. 75. Mas é muito extenso? É muito extenso, de fato. Mas é porque a gente não tem muito o censo, a contagem, o avanço da medicina na época. A gente tem quantas pessoas, na verdade, morreram por conta da nada, galera, rapidinho, de peste negra, por causa de bubões, de bulbos, de bolinhas, de pus que apareciam principalmente na região do pescoço, nas axilas e virilhas, né? E ficavam umas bolinhas pretas. E essa disseminação, como é que ela se dava, hein, ô Joãozinho? Como é que essa peste bubônica ela passava? Como é que era isso? Pessoal, peste bubônica, como o GFT acabou de citar aí, esse nome bubônica vem da palavra bulbo, ou bubão. Na realidade, a bactéria, ela é um bacilo. Ela entra nos vasos linfáticos, vão até os linfonodos, né, que a gente chamava antigamente de nós ou gânglios linfáticos, e principalmente nas regiões que o GFT citou. Então, virilha, no pescoço, na axila, e ela cria uma lesão tão séria. Eu tenho até uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Dando para enxergar? Pessoal, aqui, ó, nós temos os bubões, tá? Então, esses aqui, ó, chega mais perto aqui para vocês conseguirem ver direitinho. Isso aqui foi o que deu o nome, tá, ao probleminha aí que nós chamamos de peste bubônica. Por que o nome peste negra inicialmente? Esse nome foi dado principalmente pelo fato de aparecer algumas necroses, algumas destruições de tecidos que acabavam deixando a pele escura, escurecida, e exatamente por causa disso eles passaram a chamar durante um tempo, tá, de peste negra. Aí criou-se a ideia depois da peste bubônica, e aí a gente conseguiu determinar naquela época que o que a população acabava apresentando era isso. Como é que se pega essa peste bubônica? Gente, nós temos basicamente 3 formas da peste. Ela pode se manifestar na forma de peste bubônica, que é esse bulbão, que é esse calombo aqui que vocês vão ver, que está relacionado com o linfonodo. Ela pode se manifestar na forma pneumônica, né, que são problemas na região dos pulmões, problemas respiratórios, e aí é a grande dificuldade. Quando ela é pneumônica, através do espirro, através da tosse, através
das secreções da boca, nariz, é possível transmitir. Basicamente, quando ela é só bubônica, quando está nesse estágio aqui de elevações desses bubões, a transmissão ou é de secreções, pus que vem desses bubões, basicamente, ou através da picada uma pulga que acredita-se que seja do rato. Entretanto, recentemente, tem alguns estudos naquela época, ela não foi fundamental, ela foi importante, mas ela não determinou essa proliferação tão exagerada que aconteceu na Europa. Joãozinho, então, se não foram as pulgas dos ratos, a grande responsável por essa proliferação aí tão exagerada, o que aconteceu? Eles acreditam, fazendo modelos aí de contaminação, que tenha sido piolhos humanos, que tenha sido pulgas humanas, que teria promovido isso. O pessoal, na época, não tinha uma questão higiênica muito interessante, né? Carregava aí nas roupas que se demorava bastante para lavar, a higiene não era bem feita, banhos não eram diários, e isso acabou favorecendo essa proliferação. Então, de qualquer forma, a gente sabe que a pulga do rato, se ela estiver contaminada, ela vai transmitir. Agora, existe também essa nova teoria que diz que ela não teria sido sozinha suficiente para ocasionar essa disseminação tão grande que a peste bubônica acabou ocasionando na Europa. Tá, Joãozinho, você falou que tem 3 casos. Então, o primeiro deles lá é a peste bubônica, né, caracterizado pelo bubão. O segundo caso é a pneumônica, que é uma forma que pode evoluir do bulbão, e aí também existe uma outra forma, que é pegar por contato direto com o ser humano, ou às vezes até uma pulga picou um cachorro, picou um gato, ele desenvolve a peste bubônica, depois ela pode evoluir para a pneumônica, um espirro de gato, uma secreção salivar de cachorro pode ser suficiente para transmitir. Então você imagina o tanto que era fácil transmitir esse tipo de doença naquela época. E é uma doença tão séria, uma doença tão grave, que ela pode se manifestar em incubação ali do micro-organismo, ele vai variar de algumas horas até 5, 6 dias. E tem casos que é tão grave, que elas vêm com tanta potência, que o indivíduo ele morre antes de começar a contaminar outras pessoas. Antes da bactéria ali estar disponível para contaminar outras pessoas, é possível o indivíduo já estar morto. Então, para se ter uma ideia, o quanto é grave, o quanto é problemática essa questão dessa doença. Ah, Joãozinho, mas não é bactéria? Então, nós não temos antibióticos que combateriam, que resolveriam o problema aí dessa bactéria? Pessoal, isso aqui nós estamos falando de 1850, 55, certo, Jefté? Mas Está me próximo, escutando, sim. Jefté? Sim, estou escutando, estou escutando. Você não está me escutando, não, Joãozinho? Agora sim, Oi, oi, agora eu oi, voltei a te oi, oi, escutar. oi. Pois é, os casos mais antigos são do século XIV, Joãozinho. E esses aí do século XIX são os mais, entre aspas, recentes, né? Mas, de fato, desde o século XVIII aí, ó, 18, 19, olha aí, não tinha vacina, não tinha tantos cuidados Antibiótico. relacionados a isso. Perfeito. Sim, e aí, antibiótico foi descoberto em 1929, então, peste bubônica, peste negra, bubônica, negra, já acontecia muito tempo antes, então a gente não tinha medicamentos eficientes. Pra vocês terem ideia, o pessoal dava banho de cebola nas pessoas, né, para tentar resolver o problema. Então, era uma situação muito precária, a questão da falta de higiene, essa questão aí de não termos remédios efetivos, de vacina não existir, então acabou matando muita gente, como o GFPL acabou dizendo, em torno de 70 milhões de pessoas, então uma quantidade absurdamente grande, né? Imagina, naquela época, que a população mundial nem era tão grande assim, a população europeia, né? E matar esse tanto de gente, né? E chegaram a fazer uma estimativa aí que de 80% até mais, um pouco das pessoas chegaram a ter contato, né, com essa bactéria. Então, algo extremamente grave, algo extremamente sério, né, e que aconteceu aí num período que foi muito triste. Quer assumir, Jafé? Uai, você tá me escutando bem? Você tá me escutando? Ou eu travei de novo? Não, escutando nós estamos. A imagem está travada, mas a gente está conseguindo escutar. Aí, agora voltou até a imagem.
Não, não, não. Agora cortou foi tudo. Pessoas, e aí, como eu disse para vocês, é um caso de uma doença causada por bactéria, então o tratamento basicamente vai ser por antibiótico. Infelizmente, nós temos casos que ainda acontecem no mundo, né? Mesmo na atualidade, nós ainda temos alguns casos, e nós temos aí dois grandes responsáveis por manter essa bactéria no ambiente, que são os roedores, os ratos, e os lagomorfos, ou seja, os coelhos. Eles são duas fontes bastante interessantes aí, relacionadas com a manutenção da bactériazinha chamada de Yersinia pestis, que é o nomezinho dessa bactéria aí, que é a responsável por causar a famosa peste negra. Vou tentar aqui ver se agora a gente consegue. Já está? Oi, oi, me escutando? Sim, agora estamos. Agora De- ficou de- bom. Deixa eu correr aqui para falar, então. Você já entrou na gripe espanhola ou ainda não? Não, não, pode mandar bala aí na. Queridos, rapidão aqui, vamos ver se eu caio de novo aqui, não. Vamos lá, rapidão. Em relação à gripe espanhola, aí já o vírus é outro, né? A gente estava falando de um bacilo na peste negra, agora na gripe espanhola é o influenza. Depois o Joãozinho vai falar. Embora seja chamado de gripe espanhola, o caso zero da gripe espanhola não foi na Espanha. A Espanha jogou naquela época notícias sobre, daí explico por quê. Qual é o contexto da gripe espanhola? 1918. Ai, deixa eu travar de novo. Não, 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 não vou travar, não. 1918. Em Estamos escutando. 1900, em 1918, Não. Meninos, deixa eu mandar aqui, deixa eu assumir, já está, não te escuto. Que alguns aí colocaram que tem uma pergunta. Daqui a pouquinho eu paro, e aí eu vou pedir para vocês repetirem a pergunta. Eu vi, obrigado, Tório, eu vi que você falou que tem alguém com uma pergunta lá em cima. Daqui a pouquinho eu abro para perguntas. O Jeff, coitado, tá desesperado para falar um pouquinho, tá desesperado para fazer a parte dele lá. Enquanto isso, a gente vai bater um papinho aqui sobre o aspecto biológico, principalmente da questão do H1N1, do H1N1, que também causou a gripe espanhola. Então, o H1N1, o Joãozinho, causou a gripe suína, mas ele também causou a gripe espanhola? Sim. Mas é o mesmo vírus, exatamente o mesmo vírus? Não. Embora eles sejam gripe A, H1N1, eles são vírus que têm algumas diferenças. Tá? E aí eu vou explicar isso para vocês, vou mostrar ali alguns detalhezinhos. Vamos ver se a gente consegue agora com o GFT. Ele está mudando de lugar lá, tentando achar um lugar onde pega legal. toda hora, eu tô no meio do mato aqui. A questão do fone aí, galera, eu tô com um fone de fio justamente para não dar interferência. Eu já tentei sem, a diferença ela é mínima. Eu acho que é o celular que ele tá esquentando demais. A gente tá usando tanto celular para tanta coisa que eu tô achando que é o celular. Mas vem cá, eu tava comentando sobre o contexto da gripe espanhola, que era o ano de 1918. A gente estava no último ano da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial que é ali de 1914 a 18. A Espanha ela não participou efetivamente da Primeira Guerra Mundial, não participou assim como países como a Alemanha, como, né, a Inglaterra, a França. Então a Espanha ela conseguiu noticiar os primeiros casos de gripe, mas o caso zero da gripe espanhola, galera, foi nos Estados Unidos. O caso zero que a gente tem notícia foi nos Estados Unidos. E a gripe espanhola ela teve mais ou menos 3 ciclos, só para dizer de tempo aqui. No primeiro ciclo, no primeiro semestre de 1918, o segundo ciclo no segundo semestre de 1918 e o terceiro ciclo no ano de 1919. E galera, tente para uma informação que é curiosa aqui, ó. A gripe espanhola matou no Brasil algo em torno de 35 mil pessoas, no Brasil, 35 mil. No mundo foram 50 milhões de pessoas. No Brasil, galera, chegou a matar inclusive um presidente eleito. O presidente Rodrigues Alves, ele foi eleito dia 15, na verdade a eleição aconteceu dia 15 de março de 1918. Ele tomaria posse, Joãozinho, em 15 de novembro de 1918. Ele não conseguiu tomar posse dia 15 de novembro. Quem tomou posse foi o vice dele, o vice-presidente Delfim Moreira. O Rodrigues Alves ele veio a falecer por causa da gripe espanhola em janeiro de 1919.
aí depois o Delfim Moreira teve que convocar novas eleições, aí é um outro caso político. Mas a gripe espanhola, influenza, H1N1, acabou levando à morte no Brasil de 35 mil pessoas e no mundo algo em torno de 50 milhões. E se você buscar na internet aí, Joãozinho, o que aparece de casos de pessoas que fecharam escolas, que fecharam comércio, que fecharam cinema, isso foi muito impactante para a época. E essa a gente já pode chamar de pandemia. E como é que é aí essa pandemia da gripe espanhola, Joãozinho? Manda ver. Então vamos lá, pessoal. O vírus da gripe, ele é dividido em 4 tipos: A, B, C e D. O tipo D, ele é exclusivo de animais. O A, B e C, a gente tem casos em seres humanos. E mais especificamente, o tipo A, que é o grande problema. Como ele acontece em seres humanos e animais como porcos, como cavalos, ele acaba se tornando um vírus que tem uma disseminação muito fácil. E o grande problema dos vírus da gripe é que eles são vírus de RNA. Então aqui, ó, vocês estão vendo o RNA, que é protegido por proteínas, e esse problema do RNA é que ele acaba sofrendo alterações com muita facilidade. E para piorar, além de sofrer mutações com facilidade, eu ainda posso ter 2 tipos diferentes de vírus, que estão, vírus da gripe, vírus influenza tipo A, que estão dentro de um mesmo organismo e eles misturam o RNA. Ou seja, eu acabo fazendo um vírus que é composto por um pouco de DNA de 2 outros vírus. Então eu crio uma espécie de terceiro vírus e você imagina o problema que isso acaba causando. Por exemplo, o caso dessa gripe suína, o caso da gripe espanhola, acredita-se que sejam vírus que sofreram mistura com outros vírus tipo A, influenza tipo A, e teria originado essas doenças que puderam passar para os seres humanos e criar esses problemas todos que nós tivemos. E qual é o grande problema desse tanto de pandemia de vírus da gripe, Joãozinho? Por que quase todas as pandemias aí que você tinha citado lá no começo tem a ver com gripe? Quase tudo é gripe. Pessoal, e a tendência é que a gente veja mais e mais pandemias relacionadas a vírus da gripe. Isso está relacionado com 2 proteínas, basicamente, que o vírus da gripe apresenta. O vírus da gripe influenza A, ele tem 2 receptores de membrana aqui, ó, na realidade, 2 proteínas receptoras, né, não membrana, por isso aqui na célula, mas 2 proteínas receptoras. Uma chamada de hemaglutinina, que é representado por esse azulzinho aqui, ó, esse monte de azulzinho que vocês estão vendo, e aí H, hemaglutinina H. E tá vendo esse laranjadozinho aqui, ó? Esse aqui é a neuramidase N, H e N. Então são 2 receptores que são usados para invadir a célula. No caso da hemaglutinina, do H, ele vai encaixar nas células, principalmente das vias respiratórias, e vai conseguir entrar. Só que essa mesma proteína, na hora de sair da célula, ela fica presa. E é aí que entra a neuramidase, que é o laranjadinho aqui. Ele vai ajudar a cortar essa ligação e fazer o vírus sair da célula, escapar da célula para encaixar em outra célula, ou mesmo sair do corpo para contaminar outra pessoa. Então essas 2 proteínas, elas são fundamentais para o vírus existir. E aí, dependendo do tipo de proteína, hemaglutinina, a gente vai classificar em H1, H2, H3. Dependendo da neuramidase, aí você vai ter N1, N2, N3. Ah, Joãozinho, então existe a influenza H1N1, H2N3, H5N4. Existem várias variações aí. Bacana. Não são todas, né, que acometem o ser humano, mas existem muitas variações desses vírus. Então, por isso que vocês vão ver H1N1 e variações do H e do N, que são essas 2 proteínas. E aí entra um outro problema que talvez seja o mais grave. Todo ano, nós temos campanhas de vacinação. Ah, Joãozinho, esse ano eu vacinei contra H1N1. Por que o ano que vem eu tenho que vacinar de novo, sendo que não é o mesmo vírus? Pois é, pessoal. Mas é muito comum, variando de regiões para regiões aí no mundo, e até de tempos em tempos, eles acreditam que mais ou menos de 2 em 2 anos, ocorrem pequenas mudanças na neuramidase e também na hemaglutinina, que são suficientes para não serem reconhecidas pelo sistema de defesa. Então, mesmo mantendo o padrão H1N1, daqui 2 anos, é muito provável que pequenas modificações elas sejam capazes de manter o vírus ainda como H1N1, mas de não serem reconhecidas pelo sistema imunológico.
e aí isso obriga o seu corpo a ter que começar o processo de identificação novamente. E isso significa que, mesmo vacinado contra H1N1, existiria a possibilidade de você ficar doente. Então, por isso que as vacinas elas vão se atualizando. Eles vão pegando essas proteínas, eles vão pegando esses receptores e eles vão atualizando e as vacinas vão ficando cada vez mais modernas, tá? E eles vão dando nome para esses subtipos. Não, só uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta bem tosca, bem infantil, bem ensino fundamental. Que isso? Não Eu é. estou escutando aí questão relacionada a gripes, várias pandemias, epidemias causadas por gripes. Qual que é a diferença básica de uma gripe e de um resfriado, por exemplo? São vírus que é diferentes, Jafé. O resfriado, geralmente, ele vem bem mais leve e são sintomas bem mais tranquilos. Geralmente não dá febre, ou se dá uma febre bem mais leve. É uma dor de Entendi. cabeça, um mal-estar, mas que você fica tranquilo. A gripe, geralmente, quando você tem uma gripe, ela te derruba. É aquilo que você fica de Uhum. cama, que a febre é mais alta, que você fica sem vontade de comer. Muitas vezes você vai ter que parar no hospital. Inclusive, todo ano e a gente tem morte de muita gente por gripe. Né? É Muitos verdade. idosos, eles morrem de gripe. Isso não é divulgado porque acabou ficando muito comum. É igual se começar a ter roubo de casa demais em Goiânia, no começo todo mundo assusta, depois parece que todo mundo acostuma. Então ficou mais ou menos É. assim. Tá? Mas são vírus diferentes e, sem dúvida alguma, o vírus da gripe ele causa sintoma muito mais grave. Os dois vírus eles têm afinidade pelo sistema respiratório, né, pelo trato respiratório, mas eles são vírus diferentes com potencialidades diferentes. Joãozinho, eu tava conversando ontem, inclusive, com um amigo meu também. É curioso notar essas pandemias, essas epidemias, normalmente causadas, assim, ou na verdade, a melhor maneira de evitá-las são coisas básicas de higiene, né? De higiene pessoal e coletiva. Eu estava pensando aqui na questão da peste negra que eu falei há pouco. Um dos maiores fatores de disseminação da peste negra foi a falta de sistema de higiene coletivo, de limpeza das cidades naquele contexto, sabe? Assim, era muita gente na rua, o esgoto era a céu aberto, não havia, inclusive não existia nem vaso sanitário é do século XIX, né? Do final do século XIX, não havia preocupação com lavar a mão. Aí chega a gripe espanhola também, a disseminação por gotículas, por espirro, por contágio, por não sei o que levou à morte de 50 milhões de pessoas. Aí a gente chega no Covid-19 e a gente tem que reaprender a lavar a mão, né? A gente tem que descobrir como lava. Foi curioso demais esse tempo atrás, vendo a galera ensinando como lavar a mão. Eu pensei assim, poxa, 36 anos de idade, eu não sei lavar a mão até hoje, né? Assim, e foi interessante a gente reaprender isso tudo. E pensar que a maneira de evitar ela é tão simples, né? Mas isso porque eu estava tentando ler, talvez eu te pegue meio de surpresa na minha curiosidade, acho que não, porque você é preparado pra caramba. Mas por que normalmente a Qual gente fala aí de... responsabilidade? Não, mas por que a gente fala aí então de lavar a mão, de sabonete? O vírus ele não aguenta? O que é assim? Qual que é dessa coisa aí? Esse envoltório aqui, ó, a maior parte dele é de lipídio. E todo mundo aí aprende que quando a gente quer lavar, tirar a gordura lá da panela, você usa sabão, você usa detergente. Então, Detergente. obviamente, quando você usa sabonete, quando você usa detergente numa mão que possa estar contaminada, que possa conter um vírus, né, especificamente esse aqui, você vai conseguir quebrar essa barreira dele lipídica e, consequentemente, sem essa barreira, o vírus ele deixa de ser um potencial infectante, um potencial invasor. Então, lavar as mãos, usar o sabão, ele vai colaborar para destruir essa camada aí circundante, que ela é de lipídio. Então, sem dúvida De, alguma, to, é uma excelente medida. de todo o vírus, assim, da maioria deles, é uma estrutura viral mesmo? Como assim? Porque eu tô te A perguntando porque, assim, maioria. isso, o da gripe espanhola e o do Covid é lipídio. A maioria dos vírus são assim? Isso, exatamente. Tem alguns que têm algumas proteínas, algumas coisas a mais aí, mas na maioria dos casos a gente vai ter uma camada lipídica aí principal, embora muitos tenham só proteína, e aí já não vai ser tão eficiente, mas uma boa parte aí tem uma camada lipídica que vai ajudar. Esses mais infectantes aí, mais comuns pelo menos, eles têm essa camada que sabão, água e sabão já favorece isso aí.
já ajuda bastante. Jeftel, Fantástico, não sei se fantástico. você chegou a comentar isso ou falar sobre isso, mas eu me lembro de ter escutado uma vez que, em relação à peste bubônica, aqueles deslocamentos chegaram a culpar os judeus, né, e os muçulmanos, inclusive, por serem os potenciais indivíduos que trouxeram para a Europa a peste. Você chegou a falar alguma coisa disso? Eu acho que não, né? Não, Joãozinho, e esse caso ele é tão curioso, porque assim, na falta de um desenvolvimento científico, de um estudo mais aprofundado sobre as causas da peste negra, que adquiriu o nome de peste negra justamente por conta desse tecido necrosado que você comentou, isso tudo, a galera começa a fazer associações da peste negra a questões relacionadas a estrangeiros, questões relacionadas à religiosidade. Inclusive, a gente estava vindo de um período pós-cruzadas, e aí muitos culpavam aquilo ali como castigo divino. E os judeus que até então não tinham o Estado Nacional de Israel ainda, né, não tinham nada disso, eles não são europeus, né, eles são ali da região da Palestina, eles foram culpados assim como os muçulmanos, todos os povos que não eram europeus naquele momento, assim, não se sabia ao certo, assim. Aí quando o mais curioso foi o seguinte, porque a princípio atingia comerciante, né, comerciantes de embarcações que chegavam ali no mar Mediterrâneo, então uma camada média e baixa, os burgueses da época que eram pessoas nada ricas, não tem o mesmo significado de burguesia que tem hoje, né? E então, até então, tinha uma representação, inclusive, de castigo divino, a peste negra. De repente, Joãozinho, começou a atingir todo mundo, começou a atingir padre, começou a atingir monge, começou a atingir uma galera, o povo falou, não, então peraí, então não é, será que é castigo? Acho que não, né? Porque um padre não cometeu pecado, né? Teoricamente, é. Então, aí começaram a associar esses grupos de estrangeiros. Inclusive, até um comentário que talvez, eu possa estar enganado aqui, mas talvez uma das últimas gripes, pandemias que nós demos um nome e relacionamos a um país foi a gripe espanhola, justamente porque existe uma preocupação muito grande Preconceito. de não gerar um preconceito relacionado à origem da doença. Tanto é que o tanto que eu já tive que falar que, embora seja chamada de gripe espanhola, o caso zero não foi da Espanha, sabe? Tipo, porque imediatamente o povo fala, o que esses espanhóis aí acabaram disseminando essa gripe pelo mundo? E não foi. Foram os espanhóis os primeiros a pesquisarem quanto à gripe, sabe? Então esse é um detalhe muito, muito curioso acerca das doenças, das pandemias, né? Perfeito. A origem. Pode mandar. Eu estava dando uma olhadinha, eu achei uma coisa muito legal, inclusive ontem numa live que eu estava fazendo com a Marcela, um apontamento muito interessante, que hoje é usado até como uma medida para evitar essa disseminação, essas pandemias, foi que a gripe espanhola, o grande problema dela foi principalmente o fato, né, daquele pós-guerra, tá todo mundo preocupado ali com os resultados, com o que aconteceu na Primeira Guerra, né, Mundial, e demoraram muito para começar a dar atenção para ela. Então deu tempo dela se disseminar de uma forma absurda. E depois conseguir Isso. conter isso foi muito difícil, foi muito complexo. E ela até hoje é considerada como a maior pandemia, né, que nós já vivenciamos. A gripe Nossa. espanhola, hoje, para quem estuda a parte aí de infecção, essa parte de doenças de virologia, sabe muito bem que ela dizimou a população de uma forma muito triste. E o mais esquisito, a gripe geralmente mata idosos e jovens, né? Ela matava idosos e crianças, ela matava mais jovens. Que uma das Uhum. teorias é que o pessoal estava muito debilitado, desnutrido por causa da guerra, né? Se recuperando Perfeito. ali fisicamente da guerra, né? Principalmente os jovens que eram convocados, que eram a linha de frente, e eles acabavam morrendo. Uma outra ideia, né? Uma outra teoria é que o sistema imune deles era tão forte que desencadeava uma reação inflamatória tão potente que acabava destruindo células ali pulmonares e levava o indivíduo à morte. Tanto é que um dos Nossa. sintomas mais graves dessa gripe era a hipóxia, que é a falta de oxigênio. A pessoa ficava com a pele azulada. Imagina o quanto a questão era grave. Né? A dificuldade em respirar era tão intensa que a pessoa apresentava quadro de hipóxia, né? Pele azulada, pele arroxeada. Então, imagina a potência que essa gripe espanhola chegou naquela época. E isso serviu de Meu alerta Deus. para agora. Né? O pessoal começou a ver uma disseminação, um surto, que virou uma epidemia, que já está esparramando, que já está com potencial de pandemia, tem que tomar medida rápida.
né? E a gente viu Perfeito. casos aí de alguns países que não fizeram a lição de casa e estão sofrendo hoje com isso, né? Então isso é muito grave, isso é muito sério. Ótimo, muito bem colocado. Inclusive, é um dos fatores que fizeram com que o Brasil até agora não tenha uma explosão de casos, né? Assim, a preocupação precoce que nós tivemos, e principalmente alguns estados, né? Muito bem colocado, Joãozinho. Perfeito, Jefté, cara. vamos abrir um pouquinho para as perguntas dos meninos aí, ver se eles querem Manda perguntar ver. alguma coisa. Manda Galerinha, ver. aproveitem aí. Algum Eu sei que comentário? apareceram algumas perguntas, alguns colocaram lá que eu não tinha visto uma pergunta. Refaça ela aí para a gente, para nós podermos ajudar vocês. Nós temos mais 4 minutinhos aqui, vamos aproveitar para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Podem Bora, manda mandar. ver aí, galera. Cadê? Comenta. Comenta aí, cadê? Vocês estão escutando a gente ainda? A gente está online ainda? Porque não tem. Se tiver online, aperta os coraçõezinhos aí pra gente ver se vocês estão respirando aí, por favor. Não, quero muito coraçãozinho. Senta o dedo Ih, nesse coraçãozinho. foi fraco, hein? Não, a gente tá sem moral demais, hein? Obrigado, Aperta um Júlio. pouquinho mais. Obrigado. Vai, ó. Sobre Aí, a agora peste melhorou. bubônica. Ah, bacana, olha lá. Sobre a peste bubônica, ela atinge todos os seres vivos da mesma forma? Os seres que são contaminados aí seguem aqueles estágios, né? Se for o bulbão, vai apresentar lá, né, a questão do bulbão. Se for pneumônica, vai apresentar problema respiratório, e aí a transmissão é via aérea, gotículas. Então, ela vai apresentar os sintomas parecidos. Inclusive, os tecidos contaminados necrosados, encostou neles, você já corre risco de infecção. Onde a gripe espanhola foi originada? Pessoal, o primeiro caso, como o GFT citou lá, foi Estados Unidos. Está passando tempo, velho. Júlia, quanto tempo gastou para controlar a gripe espanhola no Brasil? Olha, essa informação talvez o GFT tenha. Eu vou ficar devendo para vocês, eu não sei por quanto tempo. Pelo que eu entendi lá, me parece que em coisa de um ano, de 6 meses a um ano aí, parece que ela conseguiu ser controlada, inclusive no mundo todo. Porque ele falou em três estágios, né? Ele falou primeiro. GFT, me ajuda aqui. Uma Isso, eu das escutei, perguntinhas aham, é. eu escutei lá. No começo de 1920, os casos já estavam controlados, tá? A gente sabe de 1918, primeiro e segundo semestre, e 1919. Então, no começo de 1920, ali na década de 20, já foi controlado no mundo. E no Brasil, então, ali no começo de 1920, tá? Uma das perguntas aí foi, deixa eu voltar aqui, do Lucas. Qual o nome do tipo de peste bubônica que pega entre pessoas? Chama pneumônica. Então, nós temos a Perfeito. septicêmica, a pneumônica e a bubônica. Elas podem ir evoluindo de um estágio para outro, ou se você pegar direto de alguém que tem a pneumônica, você já desenvolve a pneumônica. JP, fala, garoto. É possível pegar mais de uma vez essa doença? Não, JP. Se você pegou e foi curado, você fica imune a ela, tá? E a gripe espanhola também, desde que não tenham aquelas variações que eu disse. Pode acontecer aquelas variações e aí eu crio um subtipo que eu não estou imune, e aí existe a possibilidade de eu pegar de novo. Só que aí é considerado um outro vírus, tá? Então, no caso da bactéria ali, não, da peste bubônica, não. No caso, a possibilidade de uma leve alteração. Pessoal, nosso tempo aqui fechou. Quero agradecer demais vocês. Vou ver se o GFT volta aqui para ele também se despedir de vocês. Queria dizer que nós estamos morrendo de saudade de vocês. Esperamos que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre essas duas doenças, que existe uma possibilidade muito grande que elas sejam citadas, cobradas em diversos aspectos. Agora sim os coraçõezinhos estão rendendo. Então, muito bom ter ficado esse tempinho aí com vocês, ver os nomezinhos de vocês subindo aí, matando um pouquinho a saudade. Os animais podem pegar coronavírus, Júlia, ainda não sabemos. Existem relatos de alguns animais que deram positivo, mas eles estão considerando que isso possa ter sido uma exceção que não seria comum acontecer. Vírus é sempre causador de gripes e resfriados? Sim, gripe e resfriado é sempre por virose. O GFT está dando um tchauzinho ali. Gente, brigadão. Fiquem aí tranquilos, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, aproveitem para estudar. Espero que vocês estejam gostando das lives. Um beijão e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.